Pedir você, por gentileza, se você pode, por gentileza, estenda a sua mão na direção do homem de Deus. Tem uma palavra profética da parte do Senhor, através da vida dele, para a sua vida nessa noite. Pai, eis aqui o teu filho, veio tão carinhosamente estar conosco. E eu creio, pelo poder do nome do Senhor, que o nosso coração está como uma terra pronta para receber essa semente profética. A nossa oração, pelo poder do nome de Jesus, é pedir a Ti que estejamos sensíveis para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco através da vida do Teu Filho. Da mesma forma também peço ao Senhor, da mesma forma que Ele ministra aos nossos corações, que o Senhor também traga ricas bênçãos sobre a vida dele, sobre a sua família, pelo poder do nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Jesus é bom e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória para sempre. Livro do profeta Jonas, por gentileza, capítulo de número 1. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, você que tem a sua Bíblia, encontre aí, por favor. Capítulo primeiro capítulo. Louvado seja Deus. Jesus está entre nós, irmãos. Se você tiver ainda um pouquinho de paciência, ouça a palavra do Senhor no nome de Jesus. Serei breve, objetivo, de modo a não enfadá-los nessa noite. Quantos ainda querem continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Profeta Jonas, capítulo 1, verso de número 1, quem achou, diga glória a Deus. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Porém o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. Repita após mim: o Senhor lançou. Faz mais forte para ser uma vez só, vamos lá? O Senhor lançou. Diga: sobre o mar, um grande vento. Obrigado por repetir. E fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Quem entendeu, diga amém. Se assente dando glória a Deus. Redobre a sua atenção, por favor. Acredito eu, nesta noite aqui, todos presentes, ou a grande maioria, conhece a história desse homem de Deus, chamado Jonas, um profeta do Senhor, que já profetizava desde o tempo de Jeroboão II. Jonas, ele é profeta de Deus, prega a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para a vida desse profeta, sendo um mensageiro de Deus, nós aprendemos algumas lições com a vida dele. Nós olhamos para a vida de Jonas, assim como toda a Bíblia traz grandes ensinamentos para nós. Nós aprendemos com Jonas o que nós não devemos fazer. Nós aprendemos com Jonas a forma como nós não devemos agir. A vida de Jonas é um despertamento para nós. Redobre a sua atenção. A vida de Jonas é um despertamento para nós como igreja do Senhor. Todos nós que estamos aqui, servimos a Deus, olhamos para a vida de Jonas, nós tiramos algumas lições, e lições das quais nós não devemos fazer,
como Jonas fez. Aí alguém diz para mim, mas ele era um profeta do Senhor. Sim. E por este motivo, nós olhamos para a atitude que Jonas teve, e que foi uma atitude reprovável diante de Deus, da qual nós não podemos repetir. E o Senhor precisou tratar de Jonas. E eu acredito que através dessa palavra, o Senhor precisa tratar de nós nessa noite. Nós gostamos muito do Deus que acalma a tempestade. Nós gostamos de pregar a palavra do Deus que apazigua o vento. A gente gosta de ouvir uma mensagem onde o Senhor libera para nós, dizendo que o vento que está soprando, ele tem o poder de cessar. Sim, o Deus a quem nós servimos, ele é poderoso para cessar qualquer tipo de vento. Só que, quando nós olhamos para a história de Jonas, nós aprendemos sobre um Deus que também manda vento. E talvez você não estivesse preparado para ouvir isso nessa noite, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Porque tem momentos na vida que Deus não vai tratar com as pessoas, Deus vai tratar com o profeta. Existem momentos na vida que Deus não vai tratar com o fulano, porque eu tenho problema com ele e quero que Deus trate com ele. Tem momentos na vida que Deus precisa tratar de nós, porque se você olhar para a história de Jonas, você percebe de forma muito clara que Jonas estava doente da alma. Jonas estava rancoroso por tudo que havia acontecido com os seus familiares. Você olha para a vida de Jonas, você percebe um profeta, como eu disse, um homem de Deus, sim. Vamos contextualizar, que ia para a igreja, que pregava a palavra, que cantava no departamento, mas que estava com a alma doente, com o coração amargurado. Jonas nutria um sentimento no seu coração, que não era um sentimento que provinha do Espírito do Senhor. Prova disso que o sentimento que Jonas tinha no seu coração não vinha de Deus, não havia sido brotado pelo Espírito do Senhor, que esse sentimento faz com que ele desobedeça a uma ordem direta de Deus. Os irmãos sabem tanto quanto eu que tem pessoas que são covardes. Tem pessoas que por medo e por covardia, eles não vão pregar a palavra do Senhor. Uns são tímidos, outros são medrosos, outros são covardes mesmo, e eles vão negligenciando o chamado de Deus, não prega a palavra, não anuncia o evangelho, por medo, por covardia, por timidez, e por aí vai. Mas esse não foi o problema de Jonas. Pastor Carlos, Jonas não deixa de pregar para Nínive porque ele era covarde, não. Jonas não deixa de ir para Nínive porque ele era tímido ou era medroso, não. Jonas não vai a Nínive pregar a palavra no primeiro instante em que ele recebe, não um pedido, mas uma ordem direta de Deus. Ele não vai para Nínive, ele toma uma passagem, pega um navio em uma direção oposta à ordem direta de Deus, e ele foge da direção de Deus. Por quê? Porque ele não gostava daquelas pessoas. Eu acredito essa noite que pode até ser uma palavra que não vai te motivar a dar muito glória a Deus. Apesar de nós sermos um povo pentecostal, eu acredito que pode ser uma mensagem que não te motive talvez a dar muito aleluia, mas a minha intenção do meu coração nessa noite, a minha oração melhor dizendo, é que essa palavra penetre no teu coração, que talvez não te faça pular da cadeira, mas te faça refletir, te faça mudar o teu pensamento e te leve a entender que por ser profeta também precisa ser curado. Porque às vezes a gente está pulando no poder, nós estamos marchando com o varão,
falando língua estranha, dando glória a Deus e aleluia, mas o coração está podre, o coração está contaminado, está com raiz de amargura. Deixa eu te dizer, Deus não recebe a adoração de um coração contaminado. Você está aí já no início da mensagem? Diga amém. Olha para a vida de Jonas e perceba por que é que ele não prega, ou melhor, por que é que ele foge. Olha para cá, para você não perder. Jonas, o sentimento que está no coração dele é tão perverso, é tão ruim para ele, que faz ele desobedecer a voz de Deus. O profeta que é profeta, agora ele entra na condição de desobediente. Você já percebeu isso no texto? Um homem que profetizava, que tinha uma chamada de Deus, que estava exercendo o ministério e profetizando a palavra do Senhor, agora ele entra na condição de um desobediente. Como é que pode isso? Nós estamos aqui dentro da igreja, pregando, profetizando a palavra de Deus, e ao mesmo tempo sendo desobediente ao Senhor. Alguma coisa não está certa, e alguma coisa precisa ser resolvida nesta noite. Até porque o profeta Isaías disse que a palavra do Senhor não volta vazia, antes faz o que lhe apraz e prospera naquilo a que ela foi enviada. Jonas não é medroso, Jonas não é covarde, Jonas não está tímido para pregar a palavra. Jonas está com o coração ressentido. Jonas está nutrindo um sentimento de ódio. Jonas tem ódio dos ninivitas. Olha para cá, Nínive era a capital da Síria. Vocês sabem quem foi a Síria? No ano 722 antes de Cristo, a Síria levou o reino norte cativo. E a história diz para nós que os assírios eram pessoas perversas. Talvez para contextualizar alguém que não estava inteirado nessa mensagem, os assírios eram pessoas perversas, homens cruéis. Os irmãos terem uma noção, eles arrancavam a pele das pessoas ainda vivas. Eles eram tão cruéis que eles colocavam uma espécie de freio na boca e anzol no nariz dos homens que eles queriam tornar seus escravos. Então a Síria maltratou o reino norte de Israel, que era o povo de Deus, os compatriotas de Jonas. Se Nínive é a capital da Síria, é o mesmo povo. Então Jonas nutre no coração um sentimento perverso. Por que é que ele não vai pregar? Porque ele não quer que Deus perdoe aquelas pessoas. Irmãos, e isso aqui é muito sério. Você acha que a vida cristã se resume a 2 ou 3 horas de culto? Uma vida cristã, uma vida reta diante de Deus, não se resume a estar dentro da igreja, dando glória a Deus e falando em línguas estranhas e quem sabe usufruindo dos dons espirituais. Deixa eu te dizer uma verdade bíblica aqui: Deus não está iludido com a nossa performance. Deus quer saber do nosso caráter. Não é a performance de um bom pregador, ou de alguém que domina uma técnica vocal para cantar um belo hino. O que Deus está à procura é de uma vida que tem o caráter transformado e um coração limpo. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e é puro de coração. Jonas é profeta, sim, mas está doente. Meu Deus do céu. Jonas não quer que a misericórdia de Deus chegue até o povo de Nínive. O que é que ele quer? Mata esse povo, Deus. Quem somos nós, pastor Carlos, para exigir de Deus alguma coisa?
A bem da verdade é que nós, muitas das vezes, nos colocamos em um patamar de superioridade, porque nós achamos que o fulano errou demais, e parece que a gente erra de menos, parece que o pecado do outro é maior do que o nosso pecado. Talvez o pecado dele está exposto e o teu não. Talvez o pecado dele veio à tona e o teu ainda não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E essa noite, se você tem fé para abrir o coração e receber essa palavra, eu libero essa palavra para a tua vida. Limpa o teu coração hoje, porque um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, compromete a salvação. Aleluia, glória a Deus. Jonas foge da presença de Deus. O ódio é tão grande, pastor. O rancor, a raiva, a ira de Jonas é tão grande, que ele vai para o porão do navio, indo em direção a uma outra localidade, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Quero que você grave isso. Diga: Deus é misericordioso. Não, você está com medo. Diga: Deus é misericordioso. E você acredita que é por isso que ele não quis ir pregar? Meu Deus, parece contraditório, mas é justamente porque Deus é misericordioso, bondoso, longânimo e perdoa todo aquele que se arrepende. É por causa disso que Jonas não quer ir pregar para eles, porque Jonas está em uma posição magoado, entristecido, e ele sabe que Deus é bondoso, misericordioso, longânimo, e que perdoa todo aquele que se prostra diante dele em verdade. E ele sabe que Deus é dessa forma, e por causa disso ele não vai pregar, porque ele não quer que essa bondade, que essa misericórdia, que essa longanimidade, que essa graça de Deus alcance aquelas pessoas. O que é isso? Que tipo, isso é confronto, olha para cá, não precisa dar glória a Deus. Que tipo de crente somos nós? Porque nós batemos no peito, pastora, e dizemos: Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha história. Mas muitas das vezes nós estamos agarrados a um sentimento do passado, a um sentimento que traz para nós rancor, cólera e mágoa, e a gente vai vivendo no automático. Mas essa noite Deus está dizendo: existem momentos na vida que não é momento de culto, é momento de reconciliação. Grave isso que eu estou dizendo, sem medo de errar. Existem momentos que não é de prestar culto. O senhor está pregando heresia? Não, eu estou dizendo que Jesus ensinou. Quem me ouve, diga amém. Jesus disse: se você vier trazer a tua oferta até o altar, e a oferta ali não é dinheiro que Jesus está falando, porque todo judeu que ia para dentro do templo, ele não ia com a mão vazia, ele ia levando a sua oferta para prestar um culto ao eterno Deus. Quando você vier trazer a tua oferta até o altar, e te lembrares que o teu irmão tem um problema contra você, Jesus está dizendo: não oferte, deixe a tua oferta no altar, vai resolver o teu problema, e depois você oferte e preste um culto para Deus. O que é que Jesus está ensinando para a gente? Tem momentos que não é o momento de você vir trazer oferta, prestar um culto, antes de você se reconciliar com o teu irmão. Jonas é um crente que está doente, mas é aquele tipo de gente, de crente, pastor Carlos, que ele é tão fogo, ele é tão pentecostal, que ele diz: Deus vai cobrar. Já conheceu esse tipo de gente? Ele diz assim: Deus vai cobrar do fulano, quando na verdade Deus está cobrando dele, porque é ele que é conhecedor da palavra, e é ele que precisa ter maturidade para agir conforme a palavra de Deus lhe ensina. Surge uma pergunta no texto para nós: quem somos nós diante da presença de Deus?
Como é que nós estamos agindo diante daquilo que estão fazendo contra nós? Deus não vai agir segundo a vontade do profeta. Deus não vai matar os ninivitas porque Jonas tem um problema com eles. Deus não vai ferir as pessoas porque Jonas não gosta daquelas pessoas. O problema não é de Deus, o problema é de Jonas. Se isso não for incômodo para você, por gentileza, vire para quem está do teu lado. É só uma vez que eu vou fazer isso, e diga para ele: Deus não vai matar. Não, você ficou com medo, o povo pentecostal está fraco. Vamos lá, diga: Deus não vai matar, nem ferir ninguém, para satisfazer ego de profeta rancoroso. Glória a Deus. Aleluia. Ele está vivendo um dilema na vida dele, pastor. Isso é bom, silêncio é. Porque ele vai para o porão do navio, ele dorme como se nada tivesse acontecendo. Ele entrou num estado de desobediência. Ele não gosta das pessoas, ele quer que Deus mate, ele quer que Deus fulmine, ele quer que o juízo de Deus desça sobre os ninivitas, e ele está dormindo como se nada tivesse acontecendo. Já viu? Vai vivendo a vida, vai fingindo que nada está acontecendo, mas o coração está podre, o coração está contaminado. Vai para a igreja todos os dias como se tivesse tudo normal, quando na verdade Deus está vendo que não está normal. Irmão, não adianta a gente levantar a mão para o céu e dar glória a Deus, porque a gente esconde o coração com um coração rancoroso dos homens, mas nós não escondemos de Deus. Deus está dizendo para nós nessa noite: não dá para você fingir que isso não está acontecendo. Você precisa liberar esse rancor e essa mágoa hoje. Como eu disse que vai ser rápido, eu já digo aos irmãos que tem gente que corre um perigo quando faz a oração modelo que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Você já parou para pensar na oração que você faz, que é a oração que Jesus ensinou? Vamos lá? Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Aí é que pega: perdoa os nossos pecados, assim como... Isso é um pedido a Deus. Glória a Deus. Você gosta do fogo? Você gosta do mistério? Então goste disso aqui. Você está fazendo um pedido para Deus fazer com você, assim como você está fazendo com o teu próximo. Lembra que foi falado de colheita? Quando Deus escreve aos Gálatas, ele vai dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que ele plantar, ele ceifará. O que é que você tem feito com o seu próximo? Porque eu peço para Deus: faça comigo. Me perdoa assim como eu tenho perdoado. Tenha compaixão de mim assim como eu tenho tido compaixão. Mas Jonas não estava tendo compaixão. E ainda tem os mais ousados, olha para cá e depois briga com o pastor Carlão. Tem os mais ousados que diz assim: eu até perdoo, mas não quero perto. Imagina se Deus fizer isso contigo. Não, só duas pessoas entenderam, vamos lá? Eles são mais ousados e dizem: eu até perdoo, mas eu não quero perto. É isso que tu está pedindo para Deus fazer com você? Faça comigo, como eu tenho feito com ele. Aí Deus diz para você: eu até te perdoo, só não te quero perto. Dá para marchar com varão ou não dá? Profeta doente, pregando,
subindo no altar, cantando no grupo, testemunhando, participando do departamento, é a irmã do fogo, é a irmã do glória, é o irmão do aleluia, ele prega, ele canta, ele exorta a igreja, mas o coração está podre, ele não gosta do fulano, ele não gosta do ciclano, ele não se dá com o Bertano. Eu não vou, pastor, naquele culto, porque é o fulano que vai estar lá, e o fulano fez algo muito feio que eu não gostei. Você também faz tanta coisa feia que tanta gente não gosta. Quem somos nós? Aleluia! O irmão Jonas não quer ir pregar porque ele tem problema com aquelas pessoas. Se você tem um problema com alguém, olha para cá, isso não é indireta, isso é direta mesmo. Se você tem um problema com alguém, resolva o teu problema. Deus não tem nada a ver com isso, afinal, o problema é teu. Glória a Deus. Bota um sorriso no rosto para eu não achar que é contigo. Aleluia. Jonas tem ódio deles. Irmão, eu gostaria de coração. Eu sou um assembleiano quase batista, né, pastor? Coisa bem arrastada mesmo, a gente chega lá. Eu gostaria que de coração você deixasse essa palavra penetrar na tua alma. Estamos vivendo um tempo de pessoas doentes, pregando, ministrando, ensinando. Minha esposa fala de um texto que é quando Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Enquanto ela estava enferma, ela não servia. Depois que ela foi curada, ela passou a servir. Diz o texto. Se você está doente, você precisa de tratamento. Você não tem que estar aqui ministrando para ninguém. Se você não gosta do fulano porque tem um problema com ele, você não tem que estar aqui ministrando. Você tem que estar sentado ouvindo, aprendendo e sendo tratado por Deus. Aleluia! Glória a Deus. O senhor conversou comigo alguma coisa, pastor? Claro que não. Por que é que Deus manda o vento? Você ouviu que Deus mandou o vento? Eu quero ressaltar aos irmãos um detalhe muito forte no texto, porque nós também temos a velha mania de dizer: o diabo está furioso. Você pode dar glória a Deus aí. Primeira vez que eu pedi para dar glória a Deus, viu? Nós temos a velha mania de bons pentecostais, crente do fogo, de dizer: o diabo está furioso comigo, porque o vento está soprando. Olha para o texto e diz para mim de forma clara, faça uma interpretação correta do texto e me diz se tem diabo na história. Mansueli, que é a pregadora da palavra, assim como minha esposa, pergunta para ela: pastor, se tem demônio na história, tem diabo na história? Foi o diabo que mandou o vento para balançar o barco? Então o vento que está soprando na vida do profeta rancoroso não é o demônio, é Deus. Você quer que Deus apazigue o vento? Tem dias que Deus manda o vento. Para quê? Para tratar do profeta que está cheio de rancor, no porão do navio, dormindo, achando que a vida está tudo bem, quando na verdade ele está sendo reprovado por Deus, e Deus precisa tratar da vida dele. Deixa eu te dizer uma verdade: essa palavra não é para te matar, essa palavra não é para te desanimar, não é para te desmotivar, essa palavra é para te levantar, para que a tua alma não pereça no inferno. Parece que não se fala mais de inferno, não é isso? Parece que pouco se fala do céu. Eu sei que aqui ainda fala, mas tem muitos lugares que não querem mais falar do céu, não se fala mais do inferno. Disseram até que o hino da irmã era um lixo, porque está falando do céu. Mas deixa eu te dizer uma verdade: aqui nós ainda falamos que existe céu e existe o inferno, e coração contaminado não entra no céu. Aleluia! Eu sei que está sendo gravado, pastor. Eu sei que está sendo, não tem problema. Deixa eu te dizer: quando que falar sobre céu vai ferir alguém que almeja o céu? Eu sempre falo uma palavra, uma frase
Eu vou liberar ela aqui nessa noite. A verdade nunca será incômodo para quem vive na verdade, mas ela sempre será um incômodo para quem anda na mentira. A verdade não incomoda quem vive na verdade, mas ela sempre vai incomodar quem anda na mentira. Não existe xodózinho de Jesus. Não, porque ele é o profeta e Deus... Não, irmãos, tira isso da tua cabeça. Todos nós, diante de Deus, temos a nossa responsabilidade. Principalmente quem é um ministro na casa do Senhor. Se você tem uma responsabilidade aqui dentro de ministrar a palavra do Senhor, de ensinar, seja qual for a forma, maior responsabilidade aqui dentro você tem. Seja exemplo. Porque é que Deus... Vou desacelerar. Porque é que Deus no presente momento não queria tratar de Nínive? Porque primeiro ele precisava tratar de Jonas. E enquanto a gente vai vivendo uma vida cheia de rancor, com ressentimento das pessoas, tomando veneno, querendo que o outro morra, quem está morrendo somos nós. Porque o rancoroso, aquele que tem um problema com alguém, ou que vem trazendo no coração uma mágoa antiga de alguma coisa que lhe fizeram, é como se você estivesse tomando veneno, desejando a morte do outro, mas quem está morrendo é você. Perceba que a vida do rancoroso, ela só anda para trás e para baixo. Tua vida não cresce, não avança, não progride. Deixa eu te dizer, enquanto você nutre um sentimento maligno no teu coração, mesmo estando aqui dentro, enquanto você está aqui louvando, dizendo que não gosta do fulano, que esse cano não desce na tua garganta, que o teu santo não bate com ele. Eu nunca vi crente usar um termo desse. Eles já dizem, o meu santo não bate com fulano, ele não desce na minha garganta, eu não gosto daquele povo. Deixa eu te dizer, você precisa aceitar Jesus de novo. Você precisa rever o teu conceito hoje, e você precisa passar pelo processo de regeneração, porque foi isso que Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Eu fico imaginando como é que Jonas está vivendo a vida, e como Deus precisa tratar dele. Deus manda um vento, e os homens encontraram Jonas no porão do navio. Aleluia. O vento está balançando o mar, a água está agitada e o navio está quase virando. E o que é que os homens fazem? Começa a aliviar o navio, jogando as bagagens fora. Olha para cá. Eu pergunto aos irmãos, o que é que os homens, as pessoas que estavam naquela embarcação tinham a ver com o problema dele? O que é que as pessoas tinham a ver com a desobediência dele? Não tinham nada a ver, mas estavam tendo prejuízo na vida, porque o profeta resolveu desobedecer ao Senhor. Quando o nosso problema atinge a nós, quando a nossa rebeldia, melhor dizendo, a nossa desobediência prejudica a nossa vida, está tudo certo, porque eu fui o desobediente, e eu vou sofrer por essa desobediência. Mas o problema se torna maior ainda quando a minha desobediência, a minha rebeldia a Deus prejudica outras pessoas que não tem nada a ver com o meu problema. Talvez a tua casa, teu seio familiar. Eu quero levar você a se conscientizar nessa noite que essa rebeldia, desobediência, rancor, cólera, mágoa, ira que você nutre no teu coração pode estar afetando pessoas que não deveriam estar sofrendo, mas a tua desobediência levou eles a sofrerem junto com você. E isto é um grande problema e precisa ser tratado. Se você quiser, pode ser resolvido hoje. Glória a Deus. Eu não acredito, olha para cá, já vou partir para o final, que você vai voltar para casa hoje. Se alguém estiver aqui nessa condição, você não vai voltar para casa hoje nutrindo esse sentimento. Eu não acredito que você vai esperar
Deus mandar um forte vento, se é que já não está ventando, para que você desperte e entenda: eu preciso ser curado. Glória a Deus. Talvez você diz: pastor, mas você não sabe o que me fizeram. Eu nem preciso saber. Você diz: você não sabe como foi doloroso, está sendo doloroso para mim. Sim, mas deixa eu te dizer uma coisa: não sou eu que estou dizendo, e também não estou sendo hipócrita, dizendo para os irmãos que é muito fácil perdoar. Não estou dizendo isso. É muito fácil amar quem nos feriu. Não estou dizendo isso, mas todavia nós temos que procurar, nós temos que fazer força para seguir o que Jesus nos ensinou. Sabe o que Jesus disse? Se não perdoardes as ofensas dos homens. Isso é muito sério, irmãos. Aleluia. E eu sinto a autoridade de Deus para falar isso aqui nessa noite. Jesus disse: se vocês não perdoarem as ofensas dos homens, o meu Pai não vos perdoará. Eu faço uma pergunta e você levanta a mão: quantos almejam receber perdão de Deus? Nem todo mundo. Vamos lá, vou te dar mais uma chance. Quem quer perdão de Deus para a vida? Glória a Deus. Você precisa liberar alguém no mundo espiritual? Aqui, irmão, ó. Você precisa tirar alguém de uma mágoa que está aqui dentro, porque todo rancoroso, toda pessoa que guarda esse sentimento maligno, pode passar o ano que for, você pode se mudar de país, de estado, de bairro, você pode ir para onde você quiser. Se você não retratar-se com alguém, se você não resolver esse problema, você dorme com essa pessoa, você acorda com essa pessoa, você toma café, você almoça, você janta, porque o problema ainda está ali. Pastor Carlos, eu falei isso daquela vez, e vou repetir: tempo não apaga pecado. Vamos lá? Tempo não apaga pecado. Tempo não nos livra do sentimento rancoroso, se nós não tratarmos dele. Tem gente que diz: vou deixar o tempo passar. Daqui a pouco esquece. Daqui, ó. Aleluia. É por isso que Deus precisou de tratar de Jonas, porque o problema ainda estava ali. No versículo 12 do primeiro capítulo, quando eles acham Jonas, Jonas disse para eles: me lança no mar. E aqui eu digo aos irmãos que é o maior desafio para cada um de nós. Quem me ouve ainda, diga amém. Jonas disse: me lance no mar. Olha isso, pastor. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que é noite de reconhecer o erro. É noite de nós nos prostrarmos diante de Deus e reconhecer que nós também precisamos ser curados pelo Senhor. É noite de nós reconhecermos que nós também erramos, que a gente também magoa a gente. Tem gente que magoa a gente, tem gente que fere gente, mas acha que só as pessoas ferem ele. Você também fere, você também magoa, você também entristece. A gente também não presta, a gente também não vale muita coisa, mas a gente está sempre achando que as pessoas é que não presta, é que não vale. Mas essa noite eu te convido: feche os teus olhos, rapidamente, feche os teus olhos, por favor. Louvado seja Deus. Isso, você pode fechar os seus olhos. Já tem alguém entendendo isso aqui? Jonas está aqui hoje, e Deus está balançando o teu barco, Jonas, porque você precisa desse tratamento de Deus, porque tu está vendo que o negócio não está bom para a tua vida. Feche seus olhos. Glória a Deus. Jonas vai parar
ventre do grande peixe, não é isso? E você com os teus olhos fechados, eu te lembro, ele vive a pior experiência da vida dele. O pior momento da vida foram os 3 dias e 3 noites que Jonas viveu no ventre do grande peixe. O sofrimento foi tão terrível que ele comparou aquilo com o inferno. Você não vai esperar chegar nesse ponto para tirar do teu coração essa mágoa. Você não vai esperar Deus mandar um grande peixe. Você está entendendo o sentido espiritual, é claro. Essa turbulência na vida, para ser livre para adorar o Senhor. Com os teus olhos fechados ainda, eu te digo, se você nutre esse sentimento, isso fala mais de você do que de alguém que você não gosta. Isso fala mais sobre a tua vida do que a vida dos ninivitas, que você acha que Deus tem que descer o juízo contra eles. Glória a Deus. Glória a Deus. 3 dias e 3 noites sofrendo. Ele faz uma oração. Quero que você medite nisso, por gentileza. Ele vai clamar pela misericórdia de Deus. Isso aqui é lindo, pastor. Ele vai suplicar pela graça de Deus, pela compaixão de Deus, a mesma compaixão que ele não quis para as pessoas, ele está clamando a Deus por ele. A misericórdia que ele não quis para o próximo, ele está querendo que Deus tenha com ele. O livramento que ele não quer para o outro, ele está desesperado e quer que Deus faça com ele. Abra os teus olhos, por favor. Sabe, pastor, qual foi um dos maiores problemas que Deus tratou na igreja de Corinto? Foi o partidarismo. O que é isso? Havia 4 grupos na igreja de Corinto. Eu vou partir para o final agora. Os homens eram dotados dos dons espirituais na igreja. Paulo disse que não faltava dons espirituais para aquele povo. Mas Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 1, ele disse: eu tentei falar com vocês como espirituais, porém eu não pude, porque vocês são carnais. Aí Paulo vai dizer: porque ainda há entre vós contendas, dissensões e invejas. Fique sobre os seus pés, por gentileza. Só não perca a ligação. Aleluia. Sobre os seus pés, ligado ainda nesta palavra. Estava havendo rincha entre os irmãos na igreja de Corinto. Profetas do Senhor que não se falavam. Eles diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas. Outros diziam: eu sou de Cristo. Tinha pessoas dentro da igreja que não se davam. Eles não gostavam um do outro. Eles tinham os grupos dentro da igreja. A igreja de Corinto tinha dons espirituais, porém estava dividida. Jesus foi quem ensinou para nós: um reino dividido não pode subsistir. Pegue na mão do irmão que está do lado. Isso, faça uma corrente. Ligado com Deus, ligado com Deus. Não dá para estar aqui dentro louvando a Deus e tendo coração rancoroso, coração cheio de ódio, cheio de ira, de mágoa, de cólera. Esse sentimento não provém de Deus e está atrasando a tua vida. Não dá para estar aqui como família se odiando. Grave esta palavra: família tem problema, sim, toda família tem
problema, como você quiser falar. Tem mesmo, tem problema mesmo. Só que ter problema na família não nos torna inimigos uns dos outros. O fato de existir problemas, talvez divergência de opiniões, não nos torna inimigos. Aleluia. Você pode estar aqui muito magoado, mas se você quiser, o Espírito Santo te livra dessa mágoa hoje. O que é que você precisa? Você precisa ter coragem. Vai louvar? Pode louvar. Você precisa ter coragem hoje. Você bater no peito e dizer: pastor, eu estou aqui mesmo e vou dizer para o senhor, estava doidinho para Deus matar fulano, estava doidinho mesmo para Deus exterminar aquela praga. E às vezes a praga somos nós e a gente não sabe disso. Às vezes o maior problema somos nós, não são eles. Porque quando a gente se resolver, esse problema cai por terra. Você precisa resolver a tua vida. Eu preciso resolver a minha vida. Eu não posso estar aqui em cima, nesse altar, pregando para vocês e odiando alguém. Você não pode estar aí louvando a Deus e odiando alguém. Tem alguém corajoso hoje que deseja vir até a ponta do altar. Se você não vier, pode ter certeza, você não vai me constranger. Já estou calejado quanto a isso, fica tranquilo. Porque a missão foi pregar a palavra e ela já foi pregada. Mas se você hoje está vivendo algum dilema na vida, ninguém precisa nem saber. Pastor, eu preciso, Deus tem que limpar alguma coisa aqui. Tem que ir aí na frente? Por favor, pode vir. Nós não vamos orar com você, nós vamos orar por você. Vamos interceder pela tua vida. Deixa Jesus limpar o teu coração. Isso. Tem a primeira, tem a segunda, está vindo a terceira. Deixa o Espírito Santo limpar o teu coração hoje. Você não é Jonas para viver no porão do navio rancoroso. Deus tem uma obra para a tua vida, e para que essa obra aconteça, você precisa deixar Deus te limpar por dentro. Pode louvar ao Senhor, e você vai vindo. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra. Vocês podem orar por ele? Pegou pra me apedrejar. Alguns ministros, homens e mulheres da intercessão. Isso. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Aleluia. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pegou. Ele me perdoou. Deus está falando ao teu coração. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que
completava. A tua presença que faltava em mim. Eu não te troco, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi, minha vida foi. Minha vida foi, minha vida foi. Minha vida foi, minha vida foi. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por nós se entregou e os meus pecados levou. Conhece que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte e vida me ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu vou pedir a esses irmãos que estão te dobrar o joelho. Quero que abrace eles, dê um abraço de cura, um abraço de perdão, abraça eles, dá um abraço, recebe esse abraço, recebe esse abraço, recebe esse abraço, recebe esse perdão, recebe essa paz. Senta a paz aí, senta a paz. Recebe essa paz, recebe essa paz, recebe essa paz, recebe essa paz. A paz que excede todo entendimento. Recebe essa paz. Recebe essa paz. Deus está tratando corações, cada um no seu, naquilo que Deus precisa tratar. Fique tranquilo. Eu não sei como você chegou, mas você ouviu a palavra. A palavra ela foi ministrada com muita excelência. Eu não sei como está esse teu coração, mas pastor Eric foi muito feliz nas suas colocações. Uma das coisas que